1 Samuel, capítulo 16, hoje nós vamos do verso 1 ao verso de número 13. Amém? 1 Samuel 16, 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. Diz assim o verso 1: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reines sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishá, que significa Jessé, em Betlehem, que é Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como eu poderei ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vida é de bom argúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venham em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, Eliabe disse consigo: Deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Então Yahvé assegurou a Samuel: Não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e torna em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois disso chamou Abinadai, que é Abinadab, e o levou à presença de Samuel, mas Samuel disse: Também não foi esse que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Chamá, que é Samá, porém Samuel declarou: Também não é esse que Yahvé escolheu. E assim, Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: A nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Esses são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer até enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Então Yahvé afirmou: Levanta-te e unge a ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé assenhorou-se de David, e Samuel retornou para Ramá. Senhor, o Senhor me deu uma dura missão nesta manhã, que é de ministrar a tua santa palavra. Eu digo dura porque não é tão simples assim falar da parte do Senhor, e nós vimos isso com Samuel. Quantos erros ele cometeu até que ele entendeu a sua vontade. E Deus, eu quero compreender a sua vontade nesta manhã de uma forma muito clara. O Senhor, ó Deus, fale ao coração da tua igreja, que não seja eu, não seja aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, mas que seja o Senhor falando ao coração dos teus filhos, ensinando a nós nesses dias de ministração o caminho para vencermos gigantes, ó Pai. Que o teu Santo Espírito tome os teus filhos, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que nesta manhã o seu nome seja extremamente glorificado, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão?
Deus tem que falar conosco. Se Deus não falar conosco, esquece. Estamos dados ao fracasso. Mas eu creio que nesta hora o Senhor falará poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o capítulo 16, ele relata essa história de Samuel, né? Indo até a casa de Jessé e ali escolhendo um novo rei de Israel. A história é essa, a ideia é essa, um novo rei deve ser escolhido. Quando nós olhamos para o contexto, né, que é o capítulo 15, então toda a trama, ela está no capítulo 15. A partir do capítulo 15 nós chegamos no 16 e ali tem o desvendar desse relato. O que acontece no capítulo 15, só para nós entendermos, eu sei que você sabe disso, mas eu gostaria de pensar com você alguma coisa. Saul está em batalhas, Deus está abençoando Saul, Saul é o rei de Israel, um homem vencedor, um homem vitorioso, um homem que está conquistando, Deus está falando com ele, a palavra é liberada, e ele vai, ele vence, conquista, as coisas estão indo de vento em popa, as coisas estão acontecendo, Deus está prosperando o reino, Deus está abençoando. Esta não era a vontade de Deus, a vontade de Deus era outra, mas mesmo assim, a vontade de Deus é que Deus reinasse sobre Israel, nesse sentido, tá? Não de que eles fossem bem-sucedidos, mas Deus cedeu ao clamor do povo. Saul é um rei escolhido por Deus, eleito por Deus, abençoado por Deus, vencedor. Então, Israel agora tem uma grande batalha a vencer os amalequitas, uma luta contra Amaleque, e aí então Deus vai dar uma palavra para eles, dizendo: olha, você vai até lá, eu vou entregar em tuas mãos todos aqueles homens, mas tem um detalhe, você tem que eliminar o rei, você tem que eliminar os soldados, você tem que eliminar os homens, você tem que eliminar as mulheres, as crianças que estão, as mulheres, aliás, que estão amamentando, todos devem ser destruídos, Deus quer acabar com tudo. E aí então você possa imaginar no seu coração: uau, como Deus é ruim, como Deus é cruel, como Deus é bravo, como Deus é terrível. Não é nada disso. Nós temos essa visão humanista, diga-se de passagem, porque nós não conhecemos a Deus, não conhecemos o povo, não conhecemos os homens, não sabemos da maldade que está contida no coração das pessoas. O que está em questão aqui é a batalha contra Deus, contra o mal, a batalha de Deus contra o mal. São os amalequitas, um povo terrível, um povo cruel, um povo sem limites, um povo astuto. O texto vai dizer que o rei dos amalequitas chama-se Agag. A palavra Agag em hebraico significa um Deus que não se compadece, significa um ser superamente, que quer superar o topo. Agag é isso, um Deus que quer superar o topo. E todos nós sabemos quem que quer estar no topo. Quem quer estar no topo é o diabo e seus demônios. Esse é o projeto, foi dali por conta disso que Deus vai destruir a torre de Babel, porque eles queriam estar no topo, eles queriam estar acima de Deus. Então, a palavra que mais exemplifica Agag entre todos os adjetivos em hebraico é exatamente esse: eu superarei o topo. Esse é o objetivo de Agag. Então, quando Deus manda matar a todos, Deus está mandando matar o principal, aquele que vai, de alguma forma, tentar tomar o trono, o centro, estar no topo, estar acima da média. É exatamente esse o alvo de destruição de Deus. E aí então Saul, ele vai para a batalha, ele faz exatamente como Deus havia projetado, mas ele não mata esse homem, ele preserva o rei, ele desobedece a Deus,
ele desqualifica aquilo que Deus havia mandado com que ele fizesse, ele vai ao contrário da palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, na realidade, nós estamos indo contra aquilo que Deus havia falado, contra aquilo que Deus havia liberado. Então, diante desse quadro, Deus rejeita Saul. Deus não quer mais ter contato com Saul. Daqui a pouco você vai entender melhor essa expressão, esse verbo rejeitar, porque aqui também Deus rejeita Eliabe. Parece que Deus está bravo, a todo vapor, rejeitando todo mundo. Não, Deus é extremamente inteligente e sábio naquilo que ele está falando. Então Deus rejeita Saul, porque Saul rejeitou a Deus primeiro. Saul rejeitou a palavra de Deus primeiro e quis fazer aliança com o inimigo de Deus, com aquela pessoa que queria superar o topo, com aquela pessoa que gostaria de estar no lugar de Deus, no trono de Deus, aquele que queria dar uma rasteira em Saul lá na frente e colocar o povo de Deus como escravos, como cativos, debaixo de um projeto maligno satânico. Foi por conta disso que Deus o rejeita. E é por conta disso, por causa de Saul rejeitar a palavra de Deus, então Deus vai rejeitar também Saul, porque Saul rejeitou primeiro. A questão é essa, a ordem não é o contrário. Deus não nos rejeita porque nós aceitamos a Deus. Deus nos rejeita porque nós rejeitamos a Deus primeiro. Sempre vai ser essa a ordem, sempre será essa a dinâmica. E aí então Samuel, ele está abatido. Samuel então está cansado. Samuel então está triste, está com dozinho de Saul. E aí, então ele começa a oferecer sacrifícios, ele começa então de alguma maneira a tentar contornar a situação, dar um jeitinho brasileiro, mas jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Então Deus vai dizer, olha, até quando você vai ficar aí lamentando, até quando você vai ficar aí chorando, até quando você vai ficar aí sacrificando por esse homem, pranteando por causa de Saul, sendo que eu o rejeitei. Deus rejeita Saul, porque Saul vai querer fazer uma aliança com o inimigo de Deus. Então Deus não tem mais um projeto para Saul, Deus tem um projeto para o povo, Deus tem um projeto para Israel. Deus não tem um projeto para o pecador, ou para o pecado que ele está praticando. Deus tem um projeto e uma aliança com o povo. E ele é rejeitado, e Deus vai dizer para ele, olha, pode parar de prantear, pode parar de sacrificar, porque eu não tenho mais comunhão, eu não tenho mais intimidade, eu não tenho mais um plano para esse rei para mim não faz mais sentido algum. E aí então Deus começa agora a direcionar a história para um outro prisma, para um outro lado, depois da rejeição. E aí então Samuel agora tem a incumbência, Samuel agora tem o dever de ungir um novo rei para Israel. E esse novo rei que Samuel vai ungir agora, o seu nome é Davi, ele será o próximo rei de Israel, ele será um homem que vai levar a história de Deus através do povo para o sucesso. Ele é um homem que vai conduzir agora o povo debaixo de uma bênção, debaixo de uma graça. E por um outro lado, Saul, que é a continuação, se você ler do verso 14 até o versículo 23 de 1 Samuel, você vai perceber que, ao contrário de Davi, Saul agora passa a ser um homem atormentado. O texto vai dizer no verso 13 que depois que o azeite é derramado sobre ele, naquele mesmo instante, o Espírito do Senhor se apodera de Davi, e é impressionante que no ato contínuo, espíritos malignos começam então a se apoderar de Saul. O Espírito de Deus que estava sobre Saul, ele sai de Saul, e agora ele toma conta de Davi. Há uma troca, há um câmbio, e agora, quando o Espírito de Deus sai de Saul, se apodera de Davi, imediatamente, espíritos malignos tomam conta daquele homem, e a partir daquele momento, aquele homem, além de ser rejeitado, já não tem mais o Espírito de Deus, ou seja, ele já não está mais pronto, preparado, apto para vencer gigantes. E a partir dali, a vida de Saul é uma vida de declínio,
é uma vida de derrota, até o ponto final, o clímax, a conclusão, que é a sua morte, aquele suicídio terrível, que ele é cometido no campo de batalha, por causa da vergonha, por causa da desonra, por causa de enfrentar, agora é um exército tão minúsculo, tão pequeno, um exército tão baixo, que ele não consegue nem ao menos vencer um gigante. Como que ele vai conseguir vencer as batalhas da vida? Por causa de um ato impensado, aliás, bem pensado, né? Porque ali havia uma ideia de preservar aquele rei Agog, para que ele fizesse uma aliança futura, para que pudesse tirar proveitos. Irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, rejeitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos, em hipótese alguma, se queremos vencer gigantes, rejeitar aquilo que Deus tem para nós, rejeitar a palavra de Deus para o nosso coração. Isso é inadmissível, isso é uma provocação, isso acende a ira, e a qualquer momento o Espírito de Deus sai de nós, e aí nós vamos vivendo uma vida em declínio, uma vida de derrota, uma vida de fracassos, uma vida que acumula dores, tristezas, angústias, uma vida que vai nos levar à morte, porque o pecado só conduz o homem a uma situação, a morte. O pecado gerado e consumado, ele leva o homem à morte, mas uma vida de obediência te leva a vencer gigantes. Amém? Uma vida de obediência te faz romper na vida. Uma vida de obediência te leva a lugares altos. Percebe? Olha a história que forte. Até o verso 13 é uma situação, do verso 14 ao 23 é outra situação. Então daqui, agora, a vida de Davi, um homem que obedece à palavra de Deus, ela começa então a subir, embora ele desça um pouco, ele vai, nós vamos avaliar isso também, mas por outro lado nós percebemos que a vida de Saul é uma vida de escala abaixo, não é mais uma vida escalada para o alto. E eu quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta a você que está nos acompanhando em sua casa, você que está aqui na igreja, que tipo de vida você quer levar? Qual é a sua escala? É uma escala baixo ou é uma escala alto? Se você quer levar uma vida de escala alto, se você quer vencer gigantes, é momento de você entender que você precisa obedecer a palavra de Deus. Deus ordenou a Saul, vai lá e extermina todo mundo. Deus ordenou a Saul que fizesse isso, Saul não obedeceu, e o Espírito de Deus saiu dele. Deus ordenou a Jessé, vai lá agora e unge um novo rei, ele obedece, aliás a Samuel, ele obedece, ele vai à casa de Jessé, e ele unge um novo rei, e a partir daquele momento, aquele novo rei, ele passa a ter uma vida de obediência a Deus, e a sua escala é uma escala alta. Então é para você, meu irmão, escolha a escala que você quer viver em sua vida. Você quer ter uma vida de vencer gigantes? Então obedeça ao Senhor. Se você quer uma vida que não te dá possibilidade de vencer gigantes, também é simples, desobedeça a Deus e a sua palavra. Mas se você obedecer a palavra de Deus, com toda certeza você terá uma vida vitoriosa e uma vida de vencer gigantes. Amém, meu irmão? Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Aleluia! A primeira lição que eu quero deixar para o seu coração, semana que vem a gente vai continuar, é que o caminho para vencer gigantes, a primeira coisa que tem que entender é que Deus escolhe os vencedores. Amém? Vamos dizer juntos, o caminho para vencer gigantes. É Deus quem escolhe os vencedores. Amém? Fala para o seu irmão, é Deus quem escolhe os vencedores. Aí ficou gostoso, né? Percebe que Deus não escolhe ninguém para ser derrotado? Por mais que o projeto de Deus fosse ele ser o rei de Israel, ele escolheu bem. Tudo bem, escolheu Saul. Ele escolheu. Mas Saul escolheu ser um derrotado. O que eu estou dizendo para você nesta manhã é que Deus escolheu. Mas ao longo da sua história, você vai escolher se você quer ser um derrotado, um fracassado na vida, ou se você quer ser um vencedor de gigantes. Mas fato é que nós fomos escolhidos por Deus. Fato é que Deus escolheu você desde o ventre da sua mãe, como o próprio Davi vai dizer no Salmo 139. Foi Deus quem nos escolheu. E Jesus confirma isso dizendo que foi Ele que escolheu a vós outros, e não fosse vós que escolhesses a mim. É Deus quem escolhe os vencedores.
É Deus quem ministra essa graça sobre as nossas vidas. Nós vimos aqui a história, o verso 1 declara que Deus repreende Samuel, porque ele ainda estava lamentando ali a respeito de Saul, e Deus havia rejeitado. Deus já não tinha mais compromisso, Deus já não tinha mais uma aliança com Saul, mas Deus escolheu, isso é inegável. Você não pode questionar isso na Bíblia. Você não tem esse direito de dizer, não foi Deus que escolheu, Deus escolheu. Mas aí entra o livre-arbítrio dentro desta escolha, e o livre-arbítrio desse homem foi exatamente fazer o contrário àquilo pelo qual Deus havia o chamado. Deus havia escolhido para ser o rei de Israel, para vencer, para romper, para triunfar, para fazer com que Deus fosse glorificado através de suas conquistas. Deus não escolhe Saul para ser um derrotado. Ele escolheu ser um derrotado, ele projetou isso, ele arquitetou, ele manipulou essa situação. Então, Deus o escolhe, ao mesmo tempo Deus também o rejeita. O verbo rejeitar aqui em hebraico, como eu disse que nós íamos aprofundar disso, é ma'ak. E é interessante que essa expressão ela não tem várias conotações no texto. E o texto vai dizer aqui que além de ser rejeitado, que é o que está aí na língua portuguesa que você tem, também é desprezar, refugar, repudiar. E a expressão mais importante que eu gosto de utilizar desse verbo ma'ak significa escorrer dentre os dedos. Escorrer dentre os dedos. Você já tentou segurar água? Eles falam assim que o camarada, quando é miserável, ele coloca um sorrisal na mão, né? Ele mergulha no mar, atravessa o oceano, chega lá e pá, o sorrisal está sequinho. Né? É lógico que isso é apenas uma brincadeira, uma ilustração, porque eu não sei se isso funciona. Qualquer dia eu vou tentar fazer isso, vou colocar um sorrisal na mão, vou tentar nadar. Né? Vamos ver se der certo. Falar, a partir de hoje eu vou ser um mão de vaca. Estou brincando. Essa parte corta, tá? Vamos voltar aqui. Escorrer entre os dedos significa perder. Você não recupera mais. O óleo, a unção que fora derramado sobre aquele homem. Esse verbo dá a ideia, para você colocar isso na língua portuguesa, faz sentido, né? Deus o escorreu entre os dedos. Não tem lógica para nós na nossa cultura. Mas é isso que ele está dizendo. A rejeição. Além de, em outros contextos, é claro que é dar as costas, né? Rejeitar é isso. A pessoa vem falar com você, você rejeita ela, você dá as costas, você desvia o olho, você não dá atenção. Mas aqui é isso. Ele perde a unção. Ele perde o óleo que Deus havia derramado sobre ele. Ao contrário de Davi, que o texto vai dizer, foi esse que eu escolhi. E a mão fecha e não há o escorrer do óleo entre os dedos, muito pelo contrário, ele escorre na cabeça e envolve tudo, que nós vamos ver na semana que vem. É algo muito forte isso que nós estamos falando aqui nesta manhã. Saul, ele perde a bênção, não poderá mais vencer gigantes, perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu a bênção, perdeu a vitória, escorreu entre os dedos. E tem muita gente que está levando uma vida de brincadeira, que está prestes a ser escorrida pelos dedos de Deus. Está prestes a perder a unção. E o ato de perder a unção é você perder a direção, é você perder os sonhos, é você perder a visão, é você ficar maluco. E a história de Saul é isso, a ponto dele procurar uma necromante, desceu no mais baixo nível espiritual de um ser humano, procura uma necromante para consultar os mortos. E ele sabia que isso não é permitido nas leis de Deus, no projeto de Deus, percebe? Aonde vai parar um homem sem a direção? Um homem que foi escorrido pelos dedos, se perdeu, a ponto de chegar nessa situação. Isso é ser rejeitado. Você não vê esses gigantes assim. E ele escolheu isso. Quem sabe você que está nos acompanhando aí tem escolhido isso para a sua vida. É tempo de você se voltar para Deus. Antes que você perca mesmo essa graça, essa unção, as portas se fechem para a sua vida e você cometa uma loucura. Então Deus, ao contrário disso, manda Samuel. Deus já havia feito a escolha, o texto fala isso, Deus já havia decidido. Há uma decisão surpreendente, há uma escolha de Deus
superior, uma escolha certa, uma escolha equilibrada, uma escolha focada. Deus escolhe agora Davi, Deus rejeita aquele homem, agora chegou a vez de Davi. Interessante que Deus não escolhe como nós escolhemos, Deus não escolhe mediante a nossa ótica, Deus ele vê lá no íntimo, na alma, Deus ele escolhe a partir do coração dele, colocado no coração do homem. Como o pastor Mário Arruda ministrou na semana passada, usou o texto base, dizendo que Davi era um homem, foi achado, um homem segundo o coração de Deus, achado, procurado, encontrado, é assim que foi Davi, e por causa da escolha, em outras palavras, funciona desta forma, quando Deus te escolhe para ser um vencedor, Deus pega o coração dele e coloca no seu coração, o seu coração, junto com o coração de Deus, agora estão em intimidade, em sincronia, estão batendo junto, é um reloginho, é um tic-tac, é algo que não vai acabar a pilha, porque o coração de Deus está dentro de vencedores, o coração de Deus está dentro do seu coração, que decidiu seguir o caminho, que decidiu trilhar debaixo desta bênção. Deus te escolhe segundo o coração dele, e ele coloca em nós o novo coração. É isso que o Evangelho vai dizer. Percebe como a Bíblia ela vai elucidando, ela vai brilhando, ela vai jogando luz, e lá no Novo Testamento a doutrina básica da salvação é trocar o nosso coração. O Senhor ele troca, ele coloca em nós um coração novo, ele coloca agora em nós o coração dele, e nós cantamos esse cântico, né? Quero ter um coração igual ao teu, meu mestre, não é isso? Aí ele vai falar, ensina-me a amar o irmão, e etc, 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 é assim, a vida de um homem que foi escolhido por Deus para vencer gigantes. Ele tem o coração de Deus, um coração humilde, um coração nobre, um coração corajoso. Deus ele escolhe, e a forma pela qual ele escolhe, a base, a régua, o cânon pelo qual Deus escolhe é exatamente o amor. Por isso que ele vai dizer que eu escolho conforme o meu coração. Eu não olho no coração do jeito que você olha, porque nós olhamos para o coração com interesses. Deus olha para o nosso coração com amor. Com amor eterno Ele nos amou. E com benignidade ou fidelidade Ele nos atraiu. O coração de Deus está posto em você. E é por isso que você vai vencer gigantes. E eu confesso que esse paralelo com o 15, o capítulo 15, Deus ministrou isso no meu coração ontem à noite. E eu fiz um voto com Deus, nesse sentido, que eu deixaria de lado todas as minhas técnicas, todos os meus conhecimentos, e eu gostaria de ter esse tipo de experiência com Deus, de que todo dia Deus falasse comigo. Se Deus não falasse, e se Deus não falar, vai chegar um dia que eu vou ficar aqui na frente olhando para vocês, assim, Deus não falou nada, porque eu não posso fazer isso, falar o que Deus não falou. E Deus me fez voltar à história de como começou a vida de Saul. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. E como terminou a sua história? Porque ele escolheu levar a sua vida assim. Deus escolheu você para vencer os gigantes. Eu não tenho dúvida de que Saul foi escolhido para vencer os gigantes. Mas ao longo da sua história, por causa de bobagens, ele achou que ele podia caminhar sozinho, que ele não precisava mais da direção, da fala de Deus para a vida dele. Irmãos, isso é um perigo, porque muitas vezes nós também nos comportamos assim. Nós achamos que porque agora diminuiu aí o número de mortes, de infectados, acredita nisso. A gente pode se descuidar, sair sozinho, caminhar sozinho, não preciso mais de Deus. Eu falo por mim, porque às vezes eu acho assim também. Eu acho, bom, eu já conheço o texto, eu sei que faz aqui, faz ali, vou fazer. No começo da pandemia eu era muito mais crente do que agora, porque deu uma flexibilizada, parece que eu estou orando menos, né? Não parece? Parece que eu fiquei com medo. Agora o medo já passou.
A noite passada eu sonhei que eu estava com Covid-19. Não, pensa num trem. Eu tive uma dor nas costas, sexta-feira, não sei se vocês perceberam na aula, mas eu estava travado. Minhas costas com a dor muscular. Aí eu fui dormir, de sexta para sábado, eu sonhei que eu estava com um problema de respiração. Na minha cabeça, meu pulmão estava indo embora por Covid-19. Eu acordei desesperado, com um pesadelo, quase chorando. Porque no sonho eu falava, Deus, eu não quero morrer não. A gente é um banana mesmo, só por Deus, E eu sou fraco para a doença. Meu Deus do céu, se eu ficar doente eu morro. Então eu corro do Covid, Sai Covid. Agora, eu não sei porque eu falei essa besteira, mas o que eu quero dizer é que Samuel, ele se perdeu no tempo. Saul, aliás, se perdeu no tempo. E Deus tem mostrado isso para mim, que existem cristãos que estão se perdendo no tempo. Eles foram chamados por Deus, mas as suas escolhas são diferentes das de Deus. São diferentes, são equivocadas, são malucas. E a qualquer momento poderá acontecer a rejeição. Deus, ele é longânimo, mas a longanimidade de Deus, ela tem um tempo estabelecido por Deus. Então, se você quer vencer gigantes, entenda, você foi escolhido por Deus, mas você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Deus escolheu você. Deus não escolheu o seu vizinho. Isso é forte, né? Eu estava pensando nisso ontem. Passaram-se 7 filhos. E com certeza Jessé queria que fosse o Eliabe. Uau, esse aqui é o meu filho favorito. Nós pais que temos mais de um filho, às vezes a gente cai nessa bobeira, né? Esse aqui é o bichão, é o favorito e tal. Não. Não foi esse que eu escolhi. Imagina como deve ter ficado o coração de Eliabe, de chamar, coração dos filhos, diante de tudo aquilo ali, e Deus vai dizer, eu escolhi você. O que eu estou dizendo para você nesta manhã, é que você foi escolhido por Deus. O coração dos demais não importa. Deus vai tratar com eles. Deus vai cuidar do coração deles. Mas não despreze a escolha. Não rejeite a escolha. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu ministério. Você foi chamado para vencer gigantes. Não aceite nada menor do que isso. Deus chamou para isso e acabou. O tempo, o trilhar é de Deus. Faça a escolha certa, diante de Deus, nós venceremos gigantes. Aos olhos de muita, a nossa igreja é pequena, não é não. É a maior igreja da terra, porque Deus se faz presente, Deus nos chamou para vencer gigantes. E são as nossas escolhas que vão nos conduzir à vitória. São as suas escolhas. Não se esqueça de onde você saiu, que é de Belém, Bethlehem, casa do pão. Deus nos chamou para isso, para escolhermos com excelência, com qualidade, com calma. Samuel foi lá apavorado, eu vou escolher o primeiro que entrar, não, vai com calma, faça as escolhas certas. Semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente continua. Você vai ter uma série de oportunidades ao longo dessa semana para você fazer uma escolha. Eu quero ser um vencedor de gigantes. E Deus vai fazer isso conosco. Você ainda tem a oportunidade nesta manhã de escolher se voltar para Deus, de não escolher o caminho de derrota, de destruição. Faça a sua escolha hoje. Diga, eu quero, Jesus, me reconciliar. Aí em sua casa, aqui na igreja, isso não importa. Eu quero, Jesus, começar de novo. Eu escolhi errado até hoje. Eu fui como Saul até hoje, mas a partir de hoje, dia 1º de novembro de 2020, Deus, eu quero ser um homem que o Senhor escolheu, uma mulher que o Senhor escolheu para vencer os gigantes. E Deus vai fazer isso. Deus vai derramar um azeite novo sobre você. Deus tem uma graça nova sobre a sua vida. Deus não nos criou para escorrermos entre os dedos de Deus, mas Deus nos criou, e como diz o profeta Isaías, Ele nos escreveu nas palmas de suas mãos, percebe?
Não está entre os dedos, rejeitado, mas está nas palmas da mão, seguro, abençoado, guardado por Deus, de onde ninguém pode tirar. Com toda certeza, se você está nas palmas das mãos do Senhor, o diabo vem, ele dá um socão no diabo, o diabo vai embora, porque ele não perde você, ele te escolheu. Vamos orar. Pai, nós não somos merecedores, nós não somos, não havia nada de bom em nós, nada de atraente, mas o Senhor escolhe os vencedores. Senhor, nos ajuda a fazermos as nossas escolhas no dia a dia. Ó Deus, muitas vezes eu estou muito perto de Saul, às vezes o espírito de Saul quer tomar o meu coração, mas Pai, obrigado por ter aberto os meus olhos, a minha mente, o meu entendimento, e poder compreender de que eu preciso, Deus, do espírito de Davi sobre a minha vida, para que eu possa vencer os gigantes. E a coisa mais importante é saber que nesta vitória, nesta batalha, o Senhor nos escolheu para vencer. Essa igreja foi escolhida para vencer. Os teus filhos foram escolhidos para vencer. Pai, nos ajuda nas tomadas de decisões, nos ajuda, nos abençoa, que façamos a escolha certa. A maior escolha nós já fizemos, que é o Senhor, não é essa a discussão, mas a escolha do dia a dia, a escolha do dia a dia, que nos aproxima do trono da Tua graça, que nos faz vencedores e gigantes, são essas, ó Deus, que eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, revele ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe a Tua obra, que o Senhor abençoe os Teus filhos, e faça de nós, ó Deus, vencedores de gigantes. O caminho para vencer gigantes é o Senhor quem escolhe os vencedores, e nós cremos e tomamos posse pela fé, nesta hora, Senhor Deus, nesta manhã, desta palavra para o nosso coração, em nome de Jesus, amém.